precisamos falar sobre Kieran. Martina ou Hierarchy. Nesse vídeo de hoje, vamos polemizar aqui os chips mais babadeiros desse livro e vamos dar algumas teorias do que a gente pode esperar para o futuro entre eles. O Kieran, como a gente descobriu já um pouco antes de Lady Midnight, lendo alguns dos contos da Academia dos Caçadores de Sombras, ele é uma das fadas que está na Caçada Selvagem junto com o Mark. E ele é uma fada comum, né? Ele não é uma fada comum, ele é o príncipe da corte de Ancile. Um dos príncipes da corte de Ancile. Um dos muitos príncipes da corte de Ancile. Ele não é uma fada normal, ele é uma fada com um título de nobreza, reconhecido entre as fadas. E ele tá na Caçada Selvagem por quê? Porque ele foi literalmente jogado lá pelo pai dele. Inclusive é uma coisa que não é comentada, né? O real o que motivo. acabou ele tá levando lá. ele pra lá, a gente fica em mistério. Que eu acho, acredito que seja algum tipo de acordo, sabe? A Caçada troca Selvagem. política. Tipo, troca política. A Caçada Selvagem fez alguma coisa pela corte de Ancile e em troca, tipo, pega qualquer coisa que você quiser aí. Pega os meus filhos, tem vários. Qualquer coisa. Então, é isso. Então, tipo, o Kieran, ele chega lá como uma figura importante, né? Só que, mesmo assim, pra caçada ele não é nada. Ele é mais um. Então, Inclusive, ele fica pior, né? Porque, tipo, você é um príncipe E foi que jogado expulso, aqui. agora você tá aqui no meio de um monte de plebeu, trouxa. tipo, trouxão. E isso é bem interessante porque isso depois Isso acaba gera o sendo... bullying que ele sofre, né? Gera o bullying que ele sofre também, e isso que no futuro faz ele se aproximar com o Mark, né? Porque o Mark também ele tá numa situação parecida de bullying, né? Não parecida de situação, de fato. Mas é que ele é um caçador de sombras, né? Ele tá... É outra situação das outras fadas. E ele, na verdade, ele é meio fada, meio caçador de sombras, então ele tá ali no meio e... Mas ali ele é não é diferente. aceito, ele é diferente No fim, também. ele tem uma diferençazinha, e isso faz com que as fadas que estão na Caçada Selvagem tirem sarro dele. Tipo, você é o Shadowhunter largado aqui no meio. Do mesmo jeito que o Kieran, que você é o príncipe, grande bosta, largado aqui no meio. E por esse motivo eles acabam se juntando, né? Acho que... Os coitadinhos. Eu acho que o Mark ele se apoiou muito mais no Kieran do que o Kieran no Mark, porque o Mark pra ele era uma realidade totalmente diferente. O Kieran ele já sabia dos costumes das fadas, ele já sabia como se portar ali. Ele é uma fada completa, né? Uma Ele, fada. ele tá lá desde sempre. Não é como se ele caísse do nada e falasse, aprende o costume de um povo novo. De uma forma, o Kieran ele criou uma dependência do Mark, mas eu acho que o Mark ele criou muito mais dependência do Kieran naquele momento. Naquele momento. Naquele momento. Aí chega um momento em que nós estamos em Lady Midnight e o Mark, que já estava na Caçada Selvagem há algum tempo, tem todo aquele lance de que o tempo corre diferentemente lá do que no mundo real. Ele volta pro mundo real já com a idade do Julian, né? Sim, ele volta sem ter envelhecido. Sem ter envelhecido. Então ele continua com os 16 anos que ele tinha. E isso acarreta que ele ficou um bom tempo no Reino das Fadas com o Kieran, onde um apoiava o outro e tudo mais, e eles começaram a ter uma relaçãozinha. Acontece em Lady Midnight que ele volta pro Instituto de Los Angeles sendo usado como moeda de troca por uma chantagem ali das fadas com os caçadores de sombras. Tipo, E nem uma chantagem definitiva também, né? É uma Porque chantagem... ele poderia não querer ficar lá. Ele é dada a escolha, assim, se tudo der certo, né, primeiro é isso, é dada a escolha dele, pra ele, se ele escolhe voltar pra Caçada Selvagem, lá pra Fairy, né, pro mundo das fadas, ou se ele fica com a família dele. Então, assim, ele tem essa escolha, Não é uma a moeda princípio. de troca tão direta, né? Porque, Sim. deu certo, agora fica a cargo dele. A moeda de troca é a possibilidade dele ficar, não é nem o fato dele que vai ficar ou não, porque ele assim, ele pode decidir o que ele quiser. Mas ele já tá ali, então causa todo um rebuliço, porque eles não estavam esperando que isso acontecesse, e ele estando ali causa toda uma mudança na situação das crianças do instituto, porque eles já estão mais velhos, eles já têm um sistema ali de como se cuidar, e de repente chega o irmão mais velho, que na verdade já não é mais o mais velho, caindo no meio da situação ali, todo doente, porque não sabe mais ser Shadowhunter. Só que ao mesmo tempo, as crianças, elas têm saudades do Mark e tal, eles ainda esperam o retorno dele, e elas têm certas expectativas em relação a ele, que ele não pode mais suprir, né? Que ele é deixado Ele bem não claro. sabe suprir mais. Não assim, sabe suprir mais. E por causa disso que ele acaba criando o laço com a Christina, né? Porque ela é uma caçadora de sombras nova, que ele não conhecia antes, então ela não tem expectativa sobre ele, então ele pode mostrar quem é o novo Mark pra ela, né? Então eles acabam criando essa relação. Tipo, eles são... Tipo, com os Blackthorn já teve um passado, né? Então o Mark, ele meio que decepcionaria. Então, com a Christina era um papel em branco, onde ele iria construir a partir daquele momento. Então a Christina meio que se tornou, talvez,
um Kieran diferente. Um novo Kieran, né, Kieran, nessa situação. onde ele poderia recomeçar. Não de fato com romance, porque se eu for falar que teve romance entre eles, Não, é mentira. sem romance, mas no Mas fato de é ser um apoio isso, emocional. exatamente. Uhum. Porque, tipo, ninguém consegue realmente ficar sozinho. Então, o Mark encontrou alguém lá, o Mark encontrou alguém aqui. Bom, então a gente chega num momento no livro em que o Mark ele tá com essa relação bem íntima com a Christina, ele acaba revelando segredos que ele não deveria sobre as fadas, sobre o poder da rainha e sobre também o chefe lá da Caçada chefe da Selvagem, Caçada, o Gwyn. E o Kieran, ele acaba vendo isso porque ele tá ali super stalker com o Mark, né? Ele acaba vendo esse momento. Volta, porque ele tá num momento ali meio de frustração, então ele tá recorrendo a uma perseguiçãozinha básica. Tipo, o que tá acontecendo na vida dele? Aí ele vai olhar pela janela e ver. E ele tá vendo que o Mark ele tá se envolvendo com a família de novo, então é uma possibilidade muito forte dele querer continuar com a família, não querer mais voltar pra Caçada Não, Selvagem. então eu acho que, tipo, chegou naquele momento que o Kieran tinha certeza que o Mark ia escolher a família. Porque ele não teria feito o que ele fez se não fosse certeza. Se não fosse... Eu acho que ele entendia, ele deve entender melhor das pessoas, porque ele viveu muito mais tempo, então ele devia entender pelas ações do Mark que o Mark com certeza escolheu a família. E aí ele chegou na situação dele. Então, a partir disso, com o conhecimento de que o Mark contou alguns dos segredos das fadas para uma Shadowhunter, o que é proibido, ele volta pra Caçada Selvagem e conta que o Mark fez isso. E espera que a punição dele seja ser trazido de volta pra Caçada Selvagem. Só que não aí é eles vão exatamente ficar juntos isso. E vai ficar do jeito que o Kieran queria. Então acontece que quando eles vão lá falar com o Mark, aconteceu toda aquela situação das chicotadas, um vai ser chicoteado, aí o outro se oferece, aí o outro começa, aí a outra desmaia, e o outro assume o lugar, e fica toda aquela situação que causou muito... Foi a grande divisão de águas, a guerra civil na equipe do Idris. Certo? E do fandom também, porque o fandom também ficou bem dividido sobre Kieran estava certo, Kieran estava errado. A questão é, o Kieran, ele levou tudo aquilo a últimas consequências, né? Ele fez cagada, vamos Ele combinar. agiu errado. Ele agiu muito errado. Eu acho que uma coisa que a gente tem que, tipo, aceitar é que ele fez, sim, por amor. Um amor distorcido, estranho, mas a questão mas amor. A ação dele foi muito mas aí errada. a gente para e pensa, sabe? Amor, ok. Mas a partir do momento que o amor começa a se tornar possessivo, ciumento, tira a liberdade. Aquela pessoa é minha, tipo, vou tirar sua liberdade de ficar com a sua família... Aí já... Liberdade de escolha. Isso já para de ser saudável. Então o intuito dele foi bom, porém acabou levando a consequências péssimas. E essas consequências péssimas foi o que fez com que o Mark ficasse putíssimo da vida e falasse... Com toda razão. Com razão. Não dá mais pra levar isso pra frente. E foi aí que acabou rompendo de vez o relacionamento entre eles dois. O que abriu chances para que ele tivesse um relacionamento com a Cristina. Porque era a pessoa que tava lá pra dar apoio. Era a página em branco dele no momento, né? Sem expectativas, tudo aquilo que a gente já falou. Eu acho que a questão, na verdade, ou que surgiu toda a nossa discussão, assim, a gente... tem a possibilidade de ele ficar com a Cristina, mas também há a possibilidade de ele voltar pro Kieran, né? Então, é aquela coisa. A discussão foi essa. A gente perdoaria, se fôssemos o Mark, a gente perdoaria o Kieran pelo que ele teria feito. O que eu coloquei, né, no momento, é que ele teria que fazer uma coisa muito grandiosa. Talvez fazer um sacrifício. Morrer. Tipo, assim... Ou chegar a, tipo assim, ok, você quer que eu faça o sacrifício, eu estou disposto a morrer, mas não chegar a isso. Sim, tipo, ele se propor a morrer, acabar que não foi necessário, e o Mark entender que isso foi um ato de altruísmo dele na tentativa de consertar o erro dele. Eu acho Ainda assim, não é tão perdoável o que ele fez. Eu acho que, tipo assim, aconteceu. Não, então... Daí vai do Mark querer superar isso ou não. Eu acho que, tipo, talvez não seja perdoável, talvez seja, mas o fato é que aconteceu. Aconteceu e não tem como esquecer isso. E então talvez, tipo, eles precisam, sabe, reconstruir isso, começar de novo, porque... Vamos esquecer o que a gente fez, então agora a gente não vai começar do mesmo jeito. Tipo, eu não vou confiar em você, você não vai poder confiar em mim. A gente vai ter que tentar arranjar um jeito de dar certo. Se não der, não deu. De repente pode dar, mas eles vão Eu acho que é uma situação muito complicada e que teria que ter muitas tentativas, como você disse. Eu acho que é muito mais fácil ele ficar com Cristina, tá?
É o meu chip favorito. Não sei, eu gosto da Porque- história dos dois juntos. Então, eu gostei muito da história dos dois juntos. Quando apareceu os primeiros momentos deles ali no livro, eu gostei bastante dos flashbacks, eu gostei bastante. Mas, assim, depois do que ele fez, eu já não tenho tanta certeza. Cassandra Clare me fez odiar um chip gay. por Eu incrível que acho pareça. que o que machucou muito foi a consequência. Mas, tipo, a gente tem que parar e pensar um pouco. Ele não queria aquilo. Ele não queria que a consequência fosse aquela. Então, Mas tá. tudo tem consequências, né? Sim. Complicado. Então, tipo, eu acho que, de repente, o Mark pode tentar entender e reconstruir esse relacionamento. Porque se o Kieran quisesse ter feito o que fez... Porque e eu soubesse tenho a impressão de que o relacionamento dele com o Kieran foi algo mais profundo. Ele estava ferido e sozinho numa situação em que a única pessoa que podia ajudar ele era o Kieran. E o Kieran também estava nessa situação, então os dois se encontraram ali de uma forma confortável, em que um ajudava o outro. Era confortável. Acabou que um foi um pouco exagerado, num excesso de amor ali, numa situação em que ele estava com muito medo, ele fez alguma coisa que acarretou coisas ruins. Eu acho que tem que se levar em conta de que foi uma boa intenção. Ele queria ele estava com medo de perder o Mark. Ele fez aquilo por amor. Mas foi uma boa intenção para ele, E a né? gente tem, Então, tem Porque que ele tentar entender- totalmente Foi um amor relevou... egoísta. Foi Eu acho muito que a gente tem egoísta. que tentar entender também que, tipo, a gente não tá tratando do mundo real em que a gente vive. Ele é uma fada, ele vai viver pra sempre. Ele tem costumes diferentes. E imagina, eu paro e penso, imagina, ele ama esse cara, ele vai viver eternamente sem ele. Porque, tipo, não são 50, 60 anos. Tipo, é uma vida eterna, num tempo diferente, A gente sabe num lugar que diferente. o amor das fadas é um negócio muito mais intenso e louco. A gente teve também, a gente leu sobre o caso da mãe do Mark, né? O que ela fez com o pai do Mark e com E o o irmão, tio. né? Com o tio, com o irmão do... Com o Arthur, no com caso. o Arthur. E por isso que ele é daquele jeito louco. E o que acabou restando dele, né? Então, Pra uma vida assim, humana, quais foram as consequências? Então assim, ela também fez loucuras pelo Angel, né? Então Eu acho que a gente tem que tentar entender que, tipo, a gente tá falando da gente, dos seres humanos, são fadas, então eles são diferentes, querendo ou não. E tem que lembrar também que, tipo, aconteceu esse tantinho de coisa ruim na história deles. Mas, tipo, e aqueles momentos que eles passaram juntos, e, tipo, aqueles momentos que eles se amaram, que eles se ajudaram. Exato. Talvez tenha que ser levado em consideração. Eu assim. acho que, pra concluir, eu acho que é muito aberto a possibilidades. Eu não sou 100% pra um lado, 100% pro outro. Eu também não. Eu acho que, assim, se eu fosse o Mark, eu escolheria a Kushina, porque tipo, novos ares, sabe? Tipo, eu não perdoaria o Kieran se eu fosse o Mark. Mas, sei lá, muitas possibilidades, eu não vou ficar, tipo, é isso, então tem que ser isso. Depende de como a pessoa enxerga também, de como entende o personagem. O né? meu Então, chip em especial é o Mark com o Kieran, porque eu entendo que certas coisas são difíceis de se perdoar, são quase imperdoáveis, mas eu acho que se existe a tentativa, no caso do Kieran, de se redimir, porque ele entendeu que o que ele fez acabou gerando consequências ruins, ele viu o que acabou ficando do Mark na situação em que ele viu a família sendo chicoteada. Ele entendeu que o que ele fez, né, na minha interpretação, ele entendeu que aquela ação dele foi uma bosta. No próprio livro ele mostra que ele entendeu. Mostra que ele entendeu e que ele quer tentar ajudar, ele tenta dar auxílio, tenta mostrar que tá lá, vou fazer o possível pra ajudar de agora em diante pra mostrar que eu estou arrependido. Então tudo bem, foi uma boa intenção, o inferno está cheio de boas intenções, mas ele se arrependeu e ele quer consertar. Eu acho que isso vale a pena. Eu espero que as ações que ele faça a partir de agora sejam de fato altruístas e não só, tipo, uma fachada ou alguma coisa só pra de fato ele vai ter que conquistar o realmente Mark. se provar de verdade. Se né? provar, exatamente. Eu acho que de fato eu acho que ele provar. tem que mostrar que, tipo, que ele tem que fazer aquilo não esperando perdão. Ele tem que fazer porque é errado o que ele fez e, tipo, com a possibilidade do Mark talvez perdoar ou não. Então, de fato, está aberto a possibilidades de... Cada um aqui chegou à conclusão que tem uma preferência. No caso, eu prefiro que acabe Hierarch. O Felipe prefere que acabe Martina. E o Iago não sabe o que... Marquiago. Porque bem mais plausível, porque não é nem a Cristina nem o Kiera. Mas fica tudo em aberto. E agora tem Marquema, ou sei lá como que é esse chip doido. Quem é isso? Quem é isso? Desculpa que deu um lag aqui. Mas, então, tipo, eu entendo. Eu prefiro que acabem os dois juntos. Mas na possibilidade de que o Mark nunca perdoe o Kieran e acabe com a Cristina, eu não vou gostar, mas vou entender. Então vou ficar muito magoado do tipo, nossa, eu acho que os dois juntos teriam saído uma coisa muito mais bonita, porém não tem mais o que fazer, né? As minhas considerações finais são: Kieran veio para mostrar sobre o mundo das fadas, que eu adoro,
Coraçãozinho Mundo das Fadas, mostrou um pouco da cultura das fadas, mostrou um pouco da corte Ancile, como que é o rolê ali da caçada selvagem. Então por isso acho que já valeu a participação dele, então ele pode já morrer no próximo livro. Tô brincando. Isso foi chocante, a gente não esperava. Não, então, a minha consideração final é que eu mantenho naquilo. Ele tem que se provar digno, tipo, igual o Thor, tem que se mostrar digno de levantar o martelo, que o martelo, no caso, é o Mark. Tem que se mostrar digno de receber... Tem que levantar o Mark, a gente entendeu. Não, entre aspas. Ele tem que se mostrar digno de que ele merece realmente um perdão e que ele merece o amor. Mas eu também fico naquela. Se ele não se mostrar digno disso, se o Mark não quiser perdoar, o Mark pode ficar com quem quiser. A escolha está com o Mark. A escolha está com o Mark, porque tipo, foi ele que tava no centro, foi ele que, sei lá, é o namorado da pessoa que fez a família dele sofrer, então fica a cargo dele. A minha consideração final é, eu acho que esse um amor que deu errado e acabou se curando é bem mais forte. Então, a partir daí fica exatamente o oposto da opinião do Felipe. A Cristina veio, ela mostrou pra gente como é que são os caçadores de sombra do México, legal, pode morrer no próximo livro. Gente, eu sou tipo... Eu sou uma opinião bem central aqui, né? E vocês, tipo... adorei. Eu tô na esperança pra um lado, o Felipe tá na esperança pro outro lado, você tá tipo, aconteceu. Então esse foi o nosso vídeo sobre Hierarchy versus Martina. Deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você prefere, se você qual é o perdoaria. seu chip, se você gosta dos três juntos, que se nem você tipo aconteceu Mark com o Inferno do comigo. Mar. Se você tipo o Mark com a Ema, sei lá, Comigo, essa por bagunça favor, aqui gente. tá Fala virando. que meu amor, tem água. Porque tem água. Tá louca? Então aguardem os nossos próximos vídeos e não se esqueçam de conferir a nossa lojinha que está muito bonitinha sobre as camisetas dos Caçadores de Sombras, tem coisa da série, tem coisa dos livros e é tudo rotativo, pode mudar, pode não mudar. Então preste entrem lá. atenção nas estampas. Pandemonium Store. Está o link aqui na descrição. E não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais e se manter atualizado aqui com os vídeos que a gente vai postando sobre teorias e comentários e análises e coisas assim sobre Lady Midnight e os outros livros. Então para isso se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.